Escritores fascistas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou apresentar 4 escritores para vocês que são fascistas. O que é curioso é que eles são fascistas, mas são grandes escritores. Assim, tem obras-primas aqui da literatura. E aí a gente fica naquele dilema, né? Como amar e como não amar. Antes de falar dos autores, eu vou pedir para vocês se inscreverem neste canal, caso ainda não sejam inscritos, e que me sigam na rede social, o Instagram, O Que Vi do Mundo. Vou pedir também para você curtir este vídeo, fazer isso logo no começo, para não esquecer no final, tá bom? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Este é um tema que eu estava querendo fazer faz tempo. Eu, inclusive, tinha uma lista de alguns autores, não lembro quantos tinham, eu não perdi essa lista. Mas aí, no vídeo lá de perguntas e respostas, né, alguém me pediu uma dica de como fazer para separar autor de obra, né? É uma pergunta difícil. Aí eu retomei essa questão, né, de falar de escritores fascistas. É justamente essa questão, como você separa obras que são boas, porque eu vou falar de 4 grandes escritores aqui, e como é que você vai separar a obra do autor, tendo o autor ou moral que você não admira, mais uma obra que você admira muito. Então, assim, a solução para isso eu não tenho, como separar eu não tenho, mas eu vou apresentar esses 4 escritores. Na lista que eu tinha, a primeira, eu tinha mais que 4, mas aí eu não consigo recuperar a lista e também não consigo me lembrar de outro. O primeiro deles é o Ezra Pound. Eu vou mostrar aqui Os Cantos de Ezra Pound, volume 2, o volume 1 tá lá na minha cabeceira, que eu sempre leio um pouquinho. O Ezra Pound era americano, mas ele era um entusiasta do regime fascista, né? E esse posicionamento dele causou muito estranhamento aos amigos, acharam até que ele estava louco. Ele chegou aí à rádio, lá na Itália, defendeu o fascismo e tal, enfim. Ele foi muito criticado, ele foi preso, ele ficou numa gaiola. Pense, ele ficou numa gaiola e ele saiu depois desse período que ele ficou na gaiola, e realmente ficou perturbado, porque eu fiquei sabendo que ele ficou na gaiola com muita luz na cara, e aquilo estava mexendo, inclusive, com a sanidade dele. Aí ele foi mandado para os Estados Unidos, foi julgado terrivelmente. E o Ezra Pound, ele é um escritor, assim, excelente. Ele publicou essa obra que é a mais famosa dele, Os Cantos, que é um livro para você ficar a vida toda voltando, né? São poemas, ele contribuiu muito com a questão da linguagem, o valor da linguagem. Ele era crítico, ele ajudava os amigos a escrever, o T.S. Eliot mesmo, ele corrigiu várias obras. O Hemingway, altamente influenciado por ele, sabe? Tinham ele como modelo. Aqui no Brasil, os irmãos Campos, né? Haroldo de Campos e Augusto de Campos, também foram muito influenciados por ele, inclusive a poesia concreta. Tal. Então, assim, ele contribuiu muito. Ó, vejam só essa questão da linguagem, ó. Aqui no livro dele, ele utilizava ideograma, ele misturava um monte de coisa, vários idiomas. A proposta dele era realmente inovadora, ele tinha muito talento, assim, um repertório incrível. Mas com esse posicionamento político, muita gente começou a se afastar do autor, né? Fisicamente, intelectualmente, esteticamente também de sua obra, né? E aí a gente fica sem entender como um cara que publicou, que produziu algo como Os Cantos, considerado, tá até na lista da revista Bravo, sei lá, da revista Bula, um dos melhores livros de todos os tempos, né? Uma das melhores produções literárias de todos os tempos, como ele se tornou um fascista, né? Parece que não combina, não orna, né? Um outro, também com a produção incrível, é o Céline, Louis Ferdinand Céline. Ele é francês. Este livro dele é incrível, Viagem ao Fim da Noite. Mais um livro que está na relação lá de 100 melhores livros de todos os tempos, os 100 livros essenciais da literatura mundial. O livro é magnífico, uma obra-prima. Eu já li, não fiz vídeo específico para ele, mas é uma história que lembra até um pouco do Dr. Zhivago, né? O cara que
participa lá da Primeira Guerra Mundial, tem até um pouco autobiográfico. Depois ele vai lá para os Estados Unidos, eles não se adequam. Eu lembro do Dr. Zhivago por quê? Porque são dois personagens que estão participando de momentos assim históricos e decisivos no século XX e tal, e eles são obrigados, praticamente obrigados a estarem ali na guerra, só que eles não querem, eles não concordam, eles não fazem isso por paixão, eles fazem por obrigação, nem fazem nem por paixão, nem por senso de dever, eles estão ali sem querer estar e tal. E o Céline, ele era um antissemita, assim, feroz. Ele era apoiador do Vichy, né, que era o presidente da França, que flertava lá com os nazistas, era pau-mandado dos nazistas. E o Céline apoiava ele, e durante esse período de nazismo e tudo mais, ele chegou, parece que ia jogar pedra na janela da embaixada, do consulado, sei lá, da Alemanha. Aí você pensa, ué, mas se ele era antissemita, por que ele fazia isso? Porque ele achava que os alemães não estavam sendo duros o suficiente contra os judeus, né? Então ele tinha uma raiva, ele não queria, ele não gostava, e assim, não escondia isso. E aí você pensa, como é que um cara, de novo, né? Fica com esse estranhamento, como é que um cara que produz uma obra dessa tem um comportamento como esse? Causa uma decepção, mas aí a gente fica numa relação ambígua, sem saber, né? Se defende, se indica a obra, se indica a obra, mas não indica o autor, né? Fica uma situação esquisita. Um outro cara é o D.H. Lawrence, que escreveu O Amante de Lady Chatterley, né? Que acho que é a obra mais famosa dele. Não cheguei a fazer vídeo para essa obra, mas ela não está na relação de 100 melhores livros, pelo menos não na relação da revista Bravo e nem na relação da Bula, mas de outras listas por aí eu já vi que ele tá. A história de uma moça inglesa lá que se casa com um aristocrata e tal, que é paralítico, né? Depois ele acaba ficando paralítico e tal, e ela tem um caso com guarda de caça. E aí o romance, toda essa questão da experiência sexual dela com a amante é contada assim em detalhes e tal. Esse livro foi proibido e tudo mais. O D.H. Lawrence, ele era fascista antes de existir o fascismo, né? Ele era o que o Bertrand Russell chamou de protofascista. Antes de haver fascismo, já havia este autor fascista. Ele, em uma carta que ele enviou a um amigo em 1908, ou seja, não havia fascismo ainda. Havia já o sentimento, mas não havia o termo, não havia o conceito, né? Ele chegou a mandar uma carta para o amigo falando que imaginava, assim, idealizava uma câmara letal para onde deveriam ser mandados todos os mutilados, os deficientes e não sei o que, não sei o que. Vejam se isso não é já uma ideia de campo de concentração. Uma câmara letal para mandar lá quem ele achava que não deveriam fazer parte da sociedade, né? Os excluídos. Excluir o corpo físico do outro. Aí você pensa, nossa, um cara que escreve uma obra assim, que descrição de sexo, de ato sexual, em tantos detalhes, você pensa, é um cara que celebra a vida, né? E as coisas boas da vida, o gozo, o prazer, não sei o que, não sei o que. E pro outro lado, o cara tem esses pensamentos, né? Escreveu esse tipo de coisa lá, né? Na carta lá pro outro, né? Tipo uma celebração da morte, né? Aí você fica, né? Sem saber muito bem o que pensar dessa figura. Quando eu li este livro aqui, eu não sabia disso. Eu descobri este perfil dele, esse posicionamento dele, que não é só político, é moral, hein? Não pense que o posicionamento político está apartado da moral. A depender de quem você defende, você está ali dizendo quais são suas crenças, a sua ideologia, o que você pensa do mundo, da vida das pessoas, o que você faria se você pudesse agir diretamente, sem um representante político que faça as coisas por você. Esse é o perigo. Então, eu só descobri esse posicionamento dele depois que eu li Mulheres Apaixonadas. E assim, eu acho que eu tenho alguma outra obra dele, acho que eu tenho mais, mas aí eu não tenho vontade de ler, sabe? Essa decepção. Então, é bom você ler antes, né? Se isso for possível, você ler antes e se decepcionar
e descobrir o posicionamento do cara depois, porque aí você lê a obra e você curte a obra, porque ela não vai ficar contaminada com a sua visão do autor. Você lê a obra pela obra. Então, quando isso é possível, é o melhor que pode acontecer. Porque mesmo depois, quando você se decepciona com o autor, você já tem a memória emocional, a memória afetiva da obra, né? Aí, por mais que você fique decepcionado, você pode até não querer ler mais nada dele, mas você leu algo antes de ter um julgamento moral da pessoa. E este aqui, o Curzio Malaparte, ele escreveu A Pele, um romance que eu não li todo, eu li só um pouquinho, eu preciso retomar. E assim, pelo pouco que eu li, eu fiquei muito impressionada com a escrita dele. Pensei, nossa, como esse cara escreve bem. Não li tudo, quero ler. Mas esse cara aqui, ele era fascista. Ele participou lá da marcha do Mussolini em Roma. Ele se filiou ao Partido Fascista e tal. Depois de um tempo, né, com o desenrolar das coisas, ele acabou se desligando. Ele foi expulso do partido porque ele falou mal, criticou o fascismo e o nazismo e tal. Sabe, uma obra com essa qualidade linguística, com essa habilidade literária, o cara com esses pensamentos, né? E o pior é que, neste caso, eu descobri o perfil do cara antes de ler a obra, né? E aí talvez seja por isso que eu não tenha terminado. Não, mas eu vou terminar porque eu gostei. Eu tô tentando me distanciar do caráter, da figura do autor e tentar curtir só a obra, né? Eu vou fazer esse exercício porque é um livro que acho que vale a pena. Ele não é conhecido, acho que nem tem edição recente. Nunca vi outra edição dele além dessa aqui, né? Da antiga. Então, assim, como separar a obra do autor? Não sei. Porque é uma decepção, né? É uma decepção, não deixa de ser. E dificilmente a gente vai conseguir fazer isso, né? A gente pode fazer isso racionalmente, né? Tentar separar. Então, eu posso falar mal do autor e falar, não, mas a obra é boa. Ok, isso é racional. Agora, eu vou ter disposição para ler o autor? Aí eu já não sei. Eu não tenho mais disposição para ler o D.H. Lawrence, o protofascista. No caso do D.H. Lawrence, me parece até pior, sabe por quê? O discurso fascista é um discurso sedutor. Por quê? Ele promete resolver todos os seus problemas e ele apresenta assim, uma solução para todos os seus problemas, né? E aí, como é que você não vai gostar de um discurso assim, né? Como é que você não vai gostar de uma promessa assim? É um discurso simplista, de pessoas que não problematizam nada, que não conseguem lidar com a complexidade das coisas, principalmente quando a gente pensa em questões sociais, porque a gente está falando de problemas que são caros a um grupo enorme de pessoas, a uma sociedade, né? Então, dificilmente vai haver uma solução simples. Então, o discurso fascista simplifica tudo, um discurso raso que convence apenas quem também é raso, né? Tem um conhecimento raso, um entendimento raso sobre as coisas e tal, e se encanta. Então, assim, estou falando de pessoas ignorantes? Estou. Quem se deixa levar por um discurso assim é ignorante. Ou está desesperado. Nesse caso aqui, desses caras, eles eram ignorantes? Não eram. Pelas obras que publicaram, não eram. Mas, em alguns casos, estavam desesperados. Tanto é que voltaram atrás. O caso aqui do Curzio Malaparte, ele voltou atrás quando viu de fato o que era. Então, assim, no primeiro momento o discurso pode seduzir, mas depois, quando ele começa a perceber qual era a proposta de fato, ele pulou fora. O caso do Ezra Pound eu já nem sei, porque ele ficou meio amalucado também depois, né? Então, pode ser que no começo ele também tenha sido seduzido. Alguém que promete resolver os problemas sociais, quem vai gostar? Eu também vou. Todo mundo vai. Mas a questão é, como esse problema vai ser solucionado? Vai ser solucionado matando as pessoas? Higienizando? Não, aí eu já não quero. No caso do D.H. Lawrence, o cara propôs, ele não foi seduzido por um discurso, não. Ele tinha ali uma proposta, né, já partia dele, era uma proposta já de extermínio de pessoas. Então, é mais assustador ainda. Não é um que se deixou levar por um discurso sedutor. Então, se alguém, assim, tiver alguma sugestão de como a gente faz para separar autor de obra, me avise para eu tentar aplicar e conseguir ler algumas obras. Eu não sei se vai ser possível, mas se tiver uma dica, vai ajudar bastante. Muito obrigada, beijozinho.